Olha só, pessoal, o senador Flávio Bolsonaro deu entrevista exclusiva a Itatiaia agora pela manhã. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro acredita que o tarifaço vai acontecer por causa, segundo ele, da inabilidade de negociação do presidente Lula. O senador bolsonarista acredita que as movimentações do BRICS sobre uma nova moeda, né, e o processo contra o seu pai são as causas que levaram ao movimento de Trump contra o Brasil. Flávio Bolsonaro também minimizou a atuação do irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, no entreveiro entre Brasil e Estados Unidos. Segundo Flávio, Eduardo apenas levou informações ao governo norte-americano. Por fim, o senador ainda falou que vai trabalhar para o impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Edilene, vou começar com você, afinal foi você que conduziu essa entrevista. Tentei resumir aqui os principais pontos, mas te deixo à vontade para trazer outros pontos que você queira e também trazer o seu comentário sobre essa entrevista. Bom dia para você. Bom dia mais uma vez, Júnior, aos amigos debatedores, aos ouvintes aqui do Jornal da Itatiaia. Pois é, uma entrevista em que Flávio Bolsonaro deu declarações fortes. Ele disse que Lula parece um bêbado que faz tudo errado e é inábil na condução dessa negociação com os Estados Unidos. Afirmou que, diferente do que fez na semana passada, logo depois da nossa exclusiva com a Haddad, hoje ele afirmou que o único responsável por essa negociação e que pode tirar o Brasil dessa fria é o presidente Lula, caso ele mude de postura e, conforme você disse, minimizou a atuação de Eduardo Bolsonaro. Diz que Eduardo é uma das fontes de Donald Trump para mostrar a realidade do Brasil, mas que não tem poder de negociação para tirar o Brasil dessa encrenca. E colocou esse peso nas costas de Lula, que segundo ele é o grande responsável por toda essa história, principalmente pela condução que tem dado, sendo presidente do BRICS, em relação à utilização de uma moeda alternativa ao dólar. Outra fala forte dele, que também foi uma resposta às acusações que tem sofrido o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele está sendo acusado de sequestrar a economia do Brasil, já que Trump estaria pedindo um resgate para livrar Bolsonaro do julgamento. Ele falou que, na verdade, foi a esquerda e o governo do presidente Lula que sequestraram a democracia do Brasil, que é uma fala também bem forte. E afirmou que o pai dele está sendo perseguido por Alexandre de Moraes só porque tem chances de ganhar as eleições e que ele acredita de fato que há uma reversão, uma possibilidade de reversão da inelegibilidade e Bolsonaro possa concorrer às eleições em 2026. Então, Flávio Bolsonaro, se nós repararmos, ele daqui para frente vai aumentar o número de entrevistas exclusivas que ele tem dado, porque assumiu esse lugar de porta-voz da família Bolsonaro, enquanto o pai dele, que participa de uma manifestação amanhã aqui na capital federal, de uma motociata, no horário em que ele pode sair às ruas, enquanto o pai dele, Jair Bolsonaro, está em silêncio, porque há uma interpretação da defesa dele que, se ele falar, ele pode ser punido, já que não há possibilidade de divulgação dessas entrevistas nas redes sociais. Então, foi uma entrevista em que Flávio Bolsonaro, senador, trouxe novidades em relação à situação do pai e a expectativa do que possa acontecer aqui para frente, e disse coisas que ele não estava dizendo nas poucas entrevistas que concedeu anteriormente, como uma que ele deu à CNN na sexta-feira passada. Júnior. O Eduardo, inicialmente, Eduardo Bolsonaro, deputado nos Estados Unidos, meio que bateu no peito e falou: é comigo aqui, foi eu que consegui fazer com que esse tarifaço acontecesse para que, em troca de uma possível anistia, né? Hoje, o sentimento que eu tenho da família Bolsonaro é que eles estão tentando, não é muito bem assim, né? A culpa não é nossa porque não caiu. Muito bem, bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, eu que tive o desprazer de conhecer os porões da loucura lá de Barbacena, né? Às vezes eu acho que os manicômios não acabaram no Brasil, sabe? Ou então que temos um sanatório geral, mas reservado só para os portadores de sofrimento mental. Hoje também eu estava pensando, vindo para a rádio agora, eu estava pensando na ideia de um barco, sabe? Em que ele está em águas revoltas e faz necessário que todo mundo fique na posição para ajudar a equilibrar. Mas não, tem uma turma do lado direito do barco, a turma do outro lado esquerdo, falando quem vai tombar primeiro o barco. É impressionante. Impressionante, eu fico assim, gente, como é que eu me coloco? Você vê, o Eduardo Bolsonaro é um deputado eleito com 741 mil votos. A licença já acabou, né? Então, até que me prove o contrário, hoje ele é um cidadão pago por nós, com o gabinete, aquela estrutura toda, está lá fora, sabidamente, reiteradamente, trabalhando contra os interesses do país. Preocupado em salvar a pele do pai, que é um ex-presidente. O atual presidente, Júnior, que devia ter passado as últimas semanas calado e deixando a sua diplomacia agir, dando corda pro Trump, deixando o Trump pensar que ele é importante, porque ele gosta disso,
mas com humildade e aproveitar esse tempo para conversar com empresários, que são os principais alvos, as maiores vítimas. O presidente ficou espetando, gostou da polarização e gostou de usar essa história de que a família Bolsonaro está contra e tal. Agora, rapaz, o Congresso Nacional de férias, Júnior, de férias. Agora faltam 4 dias para a data fatal. Sabe aquele time que fica 85 minutos enrolando e 5 minutos no final quer decidir o jogo? Faltando 4 dias, os senadores chegam aos Estados Unidos e o ministro das Relações Exteriores também. Quer dizer, sabe? E o nosso presidente do Congresso e o nosso presidente da Câmara dos Deputados, os 2 chefes, ainda não voltaram para o trabalho. E está faltando 4 dias. Eu fico imaginando, sabe, Júnior? É o cidadão que é proprietário de um frigorífico e que sabe que sua carne está no meio do caminho dentro do navio, não sabe se ela vai chegar, se vai ser bem recebida ou se vai voltar. É o cara que tem uma plantação de laranja, que está lá com uns 1.500 catadores de laranja lá, esperando o pagamento, não sabe o que ele vai fazer. A gente se sente órfão, sabe? Se sente órfão de governo. Ô William Travassos, e a sua leitura dessa entrevista aí, que tem tudo a ver com o que o Eduardo está falando sobre o tarifaço, né? Até esse é o ponto principal que está levando a essas entrevistas todas. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Bom, o Flávio está assumindo uma responsabilidade que a pressão em São Eduardo, agora do Eduardo Bolsonaro, aumentou. Então, assim, é igual um baralho, sabe, Júnior? Você vai usando as cartas e vai flertando. Na verdade, você tinha o Bolsonaro, aí depois de toda a repercussão das entrevistas, de tornozeleira, o Eduardo começa a fazer a sua pressão e depois eles entendem que tanto o Eduardo como o Bolsonaro estão prejudicados nessa negociação, porque não pegou bem para a família Bolsonaro a história do tarifaço. Aí o Flávio assume uma liderança. Quando ele fala do BRICS, eu tenho que concordar com ele que a fala do governo brasileiro em função de criar uma nova moeda, de um alinhamento mais à China e tentando destruir o seu segundo maior parceiro, a sua segunda maior relação comercial, que é com os Estados Unidos, eu tenho que dar razão a ele. Agora, quando ele fala que a solução está dentro do Brasil e seria qual? Anistia para Bolsonaro e impeachment de Alexandre de Moraes, isso aí não é inegociável. Não tem como você negociar isso. E aí, por isso que o governo brasileiro não vai avançar nessa história. Júlio, eu preciso corroborar o Travassos, dizendo que eu também concordo com o Flávio Bolsonaro em 2 coisas. Uma, que o Alexandre de Moraes, sendo vítima, não podia estar conduzindo o processo. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. E outra, Bolsonaro é só desculpa. Eu já falei isso aqui várias vezes. O Trump está pé da vida com a possibilidade dos BRICS crescerem e ganhar uma moeda alternativa. Agora, senhoras e senhores ouvintes, se fala em impeachment de Alexandre de Moraes, eu vou perguntar para 2 profissionais de imprensa que têm uma ideia geral do quadro. Primeiro eu vou lá no Travassos, depois eu vou voltar para o Anca, eu já devolvo a bola para ele que eu não devia ter tomado. Ô Travassos, você acha que se Rodrigo Pacheco tentasse, ou se Alcolumbre tentar amanhã aprovar o impeachment de Alexandre de Moraes, os senadores, que são 81, a maioria deles terá coragem de fazer isso? Não tem. E não fizeram isso antes, Edu. Não faz, gente. Por medo. Você sabe muito bem porque não fez. Sim, porque por medo. Tinha uma rachadinha no meio da história, a família Tem um Bolsonaro, monte de coisa envolvida na política brasileira, entendeu? Teve uma lava-toga, não teve? Por que não foi pra frente? É isso. Então, assim, primeiro que essa tensão que a gente está vivendo, a gente tem que atribuir ao Senado brasileiro que foi omisso nas suas posições, porque nós deixamos chegar a esse ponto. No primeiro momento, onde, aqui não tá legal, o Senado tinha que se manifestar e não se manifestou por medo, puro medo disso tudo. Deixa eu render aqui uma homenagem. Por exemplo, tem um senador mineiro que tá lá, que é o Cleitinho, que se puser um impeachment do Alexandre de Moraes, ele vota. Sim. Ele vota a favor ou contra, porque ele tem independência para isso. Agora, é ele mais 20. Os outros não votam não, amigo. É isso? Então, Júnior, a gente está num impasse. Na verdade, esse tarifaço vem, e aí, como negociador, o Trump vai colocar o tarifaço para pressionar o Brasil, para chamar para um acordo. Depois que ele aplicar,
para ele mostrar que não está blefando, aí ele chama o governo brasileiro e fala assim, aí, bonitão, você vai continuar querendo acabar com a moeda americana, você vai querer se alinhar ao BRICS, como é que fica a situação? Depois que resolver essa parte comercial, e isso só vai acontecer depois do dia 1º, aí sim a gente vai tocar o barco. Ô, Tirene, eu posso tocar o barco aqui ou você quer dar uma arrematada aí nessa história? Rapidamente, Júnior, em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, tem uma dificuldade que a base do ex-presidente Jair Bolsonaro tem, é que eles sabem que não tem voto suficiente. Se Rodrigo Pacheco tivesse colocado em pauta o impeachment, muito possivelmente ele não seria aprovado, e se Davi Alcolumbre colocasse, também não vai ser. E além disso, de ser remota a possibilidade de aprovação, tem também a questão do posicionamento, tanto de Pacheco quanto de Alcolumbre. Eles acham que esse pedido não deve ir adiante. Então, são duas questões. Uma é a direita ligada a Bolsonaro sabe que não tem esses votos, mesmo assim insiste que a responsabilidade é dos presidentes das casas, e os presidentes das casas que de fato não comungam com essa ideia de que deva haver um impeachment de presidentes do STF ou de ministros do STF. Se você aplicar o impeachment ao Moraes, cai por terra toda a investigação do 8 de janeiro, a gente vai começar tudo de novo? Eu não sei. Dentro do processo legal? Pessoal, vou virar o assunto aqui. É lógico que esse assunto sobre tarifaço e família Bolsonaro, essa história toda vai vir muito durante a programação da Itatiaia, mas teve um caso que vem repercutindo há alguns dias. Ele teve um início de desfecho na última sexta-feira. Foi aquela história do filho que matou a própria mãe, a professora de história Soraya França, e ele vai ficar preso por tempo indeterminado. Ontem, Matheus França Campos passou por uma audiência de custódia aqui em Belo Horizonte após ser preso pela Polícia Civil na sexta-feira. O caso está sob segredo de justiça, mas segundo a confissão do autor, Eduardo, o crime foi motivado por uma briga relacionada a dívidas com casa de apostas. Ô, rapaz, mas falar o quê, né? Porque eu fico pensando, dependendo de como eu falar, eu vou ofender a memória da mãe, né? Porque, puxa, como é que... Eu sei que você é incontrolável, como é que você deixa chegar a um ponto desse, uma relação dessa? Mas só Deus sabe da cabeça dos dois o que se passava. O que conta é que ela era uma pessoa muito querida, muito profissional, amada por seus alunos. Alguns deles fizeram questão de dar depoimento e teve um desfecho desse com o próprio filho. É um negócio assim, sabe, dimensões impressionantes que deixam a gente perplexo, boquiaberto. Agora, veja só como que as pessoas se iludem em relação à investigação policial. O corpo foi encontrado no domingo. Na segunda-feira, eu escutei do Oswaldo Diniz, do Renato Dias Neto, daqui da Itatiaia, e da Etel Correia, da Alterosa. O filho é o principal suspeito. Quer dizer, o encontro do cadáver no trajeto da Serra do Cipó, que era aonde o rapaz ia para passar com os amigos. Isso aí já aguçou. Aquele ato de deixar a pessoa seminua, como se abusada fosse, enfim, as providências que ele tomou para ocultar o crime foram as principais pistas. A polícia só não anunciou na segunda-feira que era ele, porque isso seria irresponsável. A polícia tinha que cercar de informações para garantir, para sustentar a acusação. E você vê que o cuidado da delegada na sexta para dizer que precisa de laudo, precisa de tudo para poder consolidar. Mas a polícia tinha certeza, na segunda-feira, que era o filho. Ô, Júlio, falar o quê, amigo? Eu, Travassos, estava ouvindo o Itatiaia Patrulha no sábado, que foi apresentado pelo Oswaldo Diniz, e uma pessoa que conhecia o Matheus deu um depoimento ao Oswaldo que me chamou um pouco de atenção, porque em princípio eu olho para a situação e falo, pô, é uma briga ali, aí aconteceu um entreveiro, infelizmente ele, sei lá, empurrou a mãe, ou aconteceu alguma coisa que ela morreu. E essa pessoa dizia, olha, esse cara é violento, quem conhece ele sabe que ele era uma pessoa muito violenta no dia a dia, não foi um caso específico, não. Bom, Júnior, quando o caso está sob segredo de justiça, o que mostram aquelas imagens que a polícia tem? A gente precisa aguardar o laudo pericial e, para mim, esse caso ainda não fechou. Tem alguma coisa que me incomoda nesse caso.
sabe, da atitude do filho, a forma com que ele levou o corpo até Vespasiano e colocou ao lado de um bota-fora, enrolado num lençol, por que não jogou no rio? Tem mais alguém envolvido nisso? Alguém deu suporte a esse homem? Eu ainda tenho muitas dúvidas em relação a esse caso. Eu vi muita cautela por parte do Departamento de Homicídios, principalmente a área especializada em feminicídio, porque começa com o feminicídio. Mas ouvindo os delegados envolvidos, tanto uma mulher e depois o outro homem falando, eles falam sobre, olha, vamos aguardar, nós temos 30 dias, está sob sigilo. O que tem na imagem? Não, olha, a gente tem, nós não vamos divulgar agora. Então, eu acho que tem mais gente nessa história. Eu acho, desculpa, mas eu acho, opinião minha, puro chute, posso estar completamente equivocado nisso, tá? Mas vamos aguardar o desfecho do caso em função de tudo, porque assim, tem alguma coisa que não fecha para mim nesse jogo, sabe? Eu posso estar errado, mas a experiência, em função de tudo que eu já vi na minha vida, apresentando o Jornal Policial na Record há muitos anos, na Jovem Pan, enfim, a própria aqui na Itatiaia, eu espero, vamos esperar o laudo, vamos esperar, melhor, todos os laudos e a conclusão desse inquérito, porque isso ainda me incomoda, é como se faltasse uma peça para esse desfecho, entendeu? Edilene, hoje você cobre política há muito tempo, está aí em Brasília trazendo as informações pra gente, mas durante muitos anos também cobriu polícia aqui em Belo Horizonte, né? O que o olhar do repórter consegue enxergar dessa história toda? Edilene? Agora. Exatamente, Júnior, tô aqui. É que eu desliguei o microfone para conversar no telefone, para variar, para apurar. Aqui, exatamente o que você disse. Por 5 ou 6 anos eu fui repórter de polícia nesse horário do Renato Rios Neto, e quando eu vi esse caso, eu fui chamada por várias pessoas, inclusive políticos, que foram alunos dessa professora no Santa Marcelina, me chamando, perguntando se eu sabia de alguma coisa. No primeiro momento eu chamei o Renato Rios Neto, falei, tá errado, e é claro que isso não são coisas que a gente fala, mas assim como a polícia, algumas suspeitas vêm no primeiro momento, esse filho é um suspeito. E o Renato disse, exatamente, no primeiro momento, logo após o acontecimento do crime. Como o Eduardo disse, o próprio álibi do filho e a situação que foi criada eram pistas de que ele poderia ser um suspeito. E uma coisa me chamou muita atenção, teve uma entrevista do pai no velório, do pai dela, e o nosso querido Oswaldo Diniz fez várias perguntas, e a serenidade do pai ao falar sobre a missão espiritual da filha também, na minha avaliação, mostra muito que ela poderia sofrer algo que a gente não imagina nessa casa e muito possivelmente com o filho dela. É um caso muito triste, mas ele era um suspeito de imediato. E também estou contemplada pela fala do Travassos, que eu acho que deve ter mais alguma peça aí nesse quebra-cabeça que ainda não foi totalmente montado, mas era um caso clássico de violência dentro de casa e no primeiro momento isso ficou na cara. E a polícia agiu muito bem, com muito respeito, mesmo sabendo que poderia e que deveria ser o filho. Demorou não porque foi rápido, mas enfim, não revelou no primeiro momento para que as peças se encaixassem um pouco melhor. A polícia está de parabéns na investigação, na rapidez desse caso e na descrição como todo caso deve ser tratado. Porque eu já fui em casa em que o marido foi considerado o primeiro suspeito e era o maníaco de contagem que tinha feito o assassinato, que tinha cometido o assassinato. Então todo cuidado é pouco, mas a polícia agiu de forma certa e com muita agilidade, Júnior. É isso então, pessoal. Ponto final no Conversa de Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos e Edilene Lopes.